Olá! As Nações Unidas não foram criadas para levar a humanidade para o paraíso, mas para salvá-la do inferno. A frase é do sueco Dag Hammarskjöld, que foi o único secretário-geral da ONU que morreu no exercício do cargo quando seu avião caiu ou foi derrubado na então Rodésia do Norte, hoje Zâmbia, em 1961, durante a Primeira Guerra Civil no Congo. No caso, o inferno a que ele se referia é a guerra. A ONU é criada antes do fim da Segunda Guerra Mundial para tentar evitar um conflito das mesmas dimensões. A Carta da ONU foi aprovada na Conferência de São Francisco, assinada em 26 de junho de 1945 por 50 países. A guerra não tinha acabado ainda, a guerra só acaba em 15 de agosto, depois das bombas atômicas que os Estados Unidos jogaram em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. A guerra acaba em 15 de agosto, depois a rendição oficial do Japão a 2 de setembro, mas as hostilidades acabam em 15 de agosto. A ONU é instalada em 24 de outubro de 1945 por 51 países. A Polônia havia recuperado a sua independência. E a ONU chega aos 80 anos numa das suas piores crises, porque os Estados Unidos, que foram decisivos para a criação da ONU e abrigam a principal sede da organização em Nova York, abandonaram, pelo menos nos governos de Donald Trump, abandonaram o multilateralismo. O Biden também não fez muita coisa para reforçar, né, o multilateralismo, a não ser na questão da guerra da Ucrânia, que tentou articular, né, uma coalizão de apoio à Ucrânia. Mas, enfim, os Estados Unidos abandonaram o multilateralismo, que na visão do presidente Franklin Delano Roosevelt, que criou essa ordem internacional, que o Trump agora faz tudo para destruir, na visão do Roosevelt, ampliava o poder dos Estados Unidos no mundo antes de entrar na guerra. Ele tinha assinado a Carta do Atlântico em 14 de agosto de 1941, junto com o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, e essa carta tem os princípios do que seria uma nova ordem internacional do pós-guerra, que incluiria, por exemplo, a proibição do direito de... a proibição da guerra de conquista, da conquista de territórios pela força, a soberania nacional, a integridade territorial, ou seja, é proibido, pela Carta da ONU, é proibido mudar fronteiras pela força, o que o Putin está ignorando e o Trump também parece ignorar, e também o livre comércio, que seria uma maneira de promover a prosperidade, o desenvolvimento dos povos, e sem dúvida o comércio internacional cresceu de 57 bilhões de dólares em 1947, quando é criado o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que depois vira em 1994 a Organização Mundial do Comércio, que o Trump também boicota. O comércio chegou, apesar de todas essas... da guerra comercial, pelo menos das ameaças, né, de guerra comercial do Trump, o comércio chegou no ano passado a 33 trilhões de dólares, então é um fator fundamental para o desenvolvimento dos países. E, enfim, o Churchill criou essa Carta do Atlântico depois que os Estados Unidos entraram na guerra. Os Estados Unidos entraram na guerra depois do ataque japonês à base norte-americana em Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941. E no início de 1942, o Roosevelt articulou a Declaração das Nações Unidas, que reúne 26 países. O Brasil entrou depois, mas estão todos aliados, da União Soviética, inclusive, né, que se tornou aliada quando os Estados Unidos entraram na guerra. Então, a ONU não conseguiu evitar o flagelo da guerra, mas é importante, como um parlamento mundial, um fórum permanente de negociações, também foi uma agência de descolonização importante até hoje. É um fator importante no desenvolvimento de países da África, Organização Mundial da Saúde,
promove distribuição de vacinas, entre outras, né, combate à AIDS, né, países que têm poucos recursos dependem, ou pelo menos a ajuda internacional é muito importante. O que é preciso deixar claro é que a ONU não é um governo mundial, nem um projeto de governo mundial, como certas, né, ideias aí da extrema-direita, principalmente, veem a ONU como uma grande conspiração internacional para impor uma ordem socialista ao mundo. Imagina se o presidente Roosevelt estava interessado em impor uma ordem socialista ao mundo. Então, não é nada disso. A ONU é, no máximo, um instrumento da governança global. É uma organização interestatal, intergovernamental. Seus membros são países. Eu tinha um professor em Londres, o professor Fred Halliday, que dizia que se tivesse chamar Estados Unidos, mas outro país já tinha roubado o nome, porque nações, existem, sei lá, 4.000 povos, 4.000 nações no mundo, e países membros das Nações Unidas são 193. Ser membro da ONU significa o reconhecimento internacional. Quando algum país surge, por exemplo, o Kosovo não tem reconhecimento internacional, porque a Rússia veta no Conselho de Segurança, então não passa. Mas a ONU não tem autonomia, só faz, é uma organização intergovernamental de governo, só faz o que os países membros mandam, especialmente as 5 grandes potências com direito de veto no Conselho de Segurança, os Estados Unidos, a China, a França, Reino Unido e Rússia. E a ONU só faz o que os países aprovam e financiam. Tem países como o Japão, por exemplo, que não é do Conselho de Segurança e dá uma contribuição significativa para o orçamento da ONU. Agora, esse problema estrutural de ter países mais poderosos que os outros vem da origem. A ONU é herdeira da Liga das Nações, que foi a primeira organização internacional universal, ou seja, aberta a todos os países, dedicada à paz mundial. A Liga foi criada no fim da Primeira Guerra Mundial, na Conferência de Paz de Versalhes, em 1919. Os Estados Unidos não aprovaram a Convenção da Liga, porque o Senado, todos os acordos internacionais dos Estados Unidos precisam ser aprovados pelo Congresso, e o Congresso dos Estados Unidos achou que diminuiria a soberania dos Estados Unidos. É a mesma ideia que está por trás do isolacionismo de Donald Trump. Para que ele vai submeter os Estados Unidos à Organização Mundial do Comércio e a regras internacionais, se os Estados Unidos são tão poderosos que, na visão do Trump, podem impor suas próprias regras. Então, a Convenção da Liga das Nações não foi aprovada, não foi ratificada pelo Congresso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que já eram, no fim da Primeira Guerra Mundial, já era a economia mais rica do mundo desde 1890, e com a Primeira Guerra Mundial se tornaram uma potência mundial. Então, mas recuaram, né, não entraram para a Liga das Nações, e a Liga das Nações tinha esse problema que todos os países têm o mesmo peso, então não foram capazes de impedir o início da Segunda Guerra Mundial, não foram capazes por exemplo, o Japão invadiu a Manchúria em 1931, e o resto da costa da cidades costeiras, cidades mais ricas da China, em 1937, a Itália invadiu a Etiópia em 1935, a Alemanha anexou a Áustria em 1938 e depois a Tchecoslováquia. E a Liga das Nações foi totalmente impotente para conter essas ofensivas militares. Então, a grande diferença da Liga para a ONU foi a criação de um Conselho de Segurança formado pelas grandes potências vencedoras em 1945, que em princípio tem a responsabilidade de preservar e financiar a nova ordem mundial, que é uma mistura de liberalismo e realismo. Realismo no sentido da política do poder, quem pode manda. Existe, então, uma paralisia das Nações Unidas por causa do direito de veto no Conselho de Segurança, que não é de hoje.
é um problema estrutural antigo, foi assim durante toda a Guerra Fria, foi a regra, não a exceção. Só 4 guerras em toda a história da ONU, em todos esses 80 anos, só em 4 guerras o Conselho de Segurança autorizou o uso da força com base no capítulo 7 da Carta da ONU. A Guerra da Coreia, em 1950, a União Soviética estava boicotando as atividades da ONU e o Conselho de Segurança, porque a China comunista não havia, a República Popular da China não havia sido admitida, a República da China em Taiwan, em Formosa, representava a China no Conselho de Segurança, isso só mudou em 1971, com a aproximação de Estados Unidos e China. Mas então, até hoje, os Estados Unidos têm um mandato do Conselho de Segurança da ONU para unificar a Península Coreana. Outra guerra autorizada, ou com o uso da força autorizado pelo Conselho de Segurança, foi a guerra liderada pelos Estados Unidos contra a invasão do Kuwait, a primeira guerra chamada Primeira Guerra do Golfo, em 1991. Na época, o secretário-geral do Partido Comunista, o líder da União Soviética, era Mikhail Gorbachev. A União Soviética votou a favor e a China se absteve. A China, em princípio, é contra o uso da força nas relações internacionais, pelo menos a política oficial era essa, e a China se absteve. Terceira guerra aprovada pelo Conselho de Segurança foi a guerra dos Estados Unidos contra a milícia fundamentalista dos Talibã e a Al-Qaeda no Afeganistão, em resposta aos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. E, por fim, a intervenção militar na Líbia em 2001, quando o ditador Muammar Gaddafi ameaçou esmagar os rebeldes, chamando-os de ratos e baratas, o que já foi usado várias vezes, inclusive no genocídio em Ruanda, para desumanizar uma população e assim justificar um massacre. Então houve essa intervenção na Líbia, que depois acabou matando o Muammar Gaddafi, que não estava autorizado. Todas as outras guerras, nesses 80 anos, foram realizadas à revelia da ONU, que foi muito mais eficiente nos processos de paz, quando já há um acordo, quer dizer, quando as partes realmente decidem parar de lutar, existe alguma possibilidade de diálogo, de chegar a um acordo. A ONU tem sido importante em missões, em processos de paz, em reconstrução de países abalados pela guerra, retirar minas pessoais e outro tipo de armas perdidas no campo de batalha. Enfim, a ONU tem um papel importante nos processos de paz. A Líbia, que eu acabei de citar, é um dos grandes fracassos da ONU, justamente porque não houve uma missão de paz. O Conselho de Segurança autorizou uma guerra e depois não conseguiu criar uma missão de paz que teria que ser feita por países árabes. Ninguém queria soldados americanos, norte-americanos, por exemplo, depois do que foi a invasão no Iraque. Os caras não falam a língua, ou seja, os soldados de uma missão de paz na Líbia teriam necessariamente de ser árabes para conseguir se comunicar com a população. Mas isso não foi articulado e até hoje a Líbia está em guerra civil. Aí nessa questão da Líbia aparece uma das contradições do sistema internacional e da ONU, fruto dessa doutrina mista de realismo e liberalismo. A base da Carta da ONU está nos princípios de soberania nacional e integridade territorial. Ao mesmo tempo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada em 10 de dezembro de 1948, afirma que a noção de que os direitos humanos são universais. Então, se houver grandes violações aos direitos humanos, isso autoriza, em tese, uma intervenção militar por razões humanitárias. É mais uma contradição do sistema internacional. A Líbia é um exemplo. Há quem acredite que foi abuso de poder. Evidentemente, o Gaddafi estava ameaçando sua própria população. Agora, até onde foi a intervenção, realmente foi além do que
além do que o Conselho de Segurança autorizou. Então, a questão central é: vale a pena ou não vale a pena ter um sistema internacional, mesmo que seja um sistema internacional que reflete as desigualdades de poder na política internacional? Me parece que ter um sistema é melhor do que nada, especialmente para os países em desenvolvimento. Não ter sistema nenhum seria a volta ao mundo pré-Primeira Guerra Mundial, ao mundo anterior a 1914, a chamada Era dos Impérios, um mundo dividido entre grandes potências, em esferas de influência de grandes potências militares, que hoje são três: os Estados Unidos, a China e a Rússia. É bem ao gosto da visão de mundo de Trump. As ordens mundiais são fruto de guerras, de grandes guerras. A Paz da Westfália, que pôs fim à Guerra dos 30 Anos, em 1648, criou o princípio de soberania nacional e garantiu a liberdade religiosa. Começou com uma grande guerra religiosa entre católicos e protestantes. A Santa Aliança de 1815, que faz aniversário hoje, foi resultado do Congresso de Viena. A Santa Aliança foi criada para restaurar as monarquias europeias depois das guerras revolucionárias da França e das guerras de Napoleão Bonaparte. A Liga das Nações foi o resultado da Primeira Guerra Mundial. A ONU, sucessora da Liga, com o Conselho de Segurança, que é um condomínio de grandes potências para manter essas grandes potências engajadas. É claro que o mundo de 2025 é completamente diferente do mundo de 1945, mas, como não se espera nenhuma catástrofe, uma nova ordem mundial deve ser evolutiva e depende da capacidade da organização de ser útil. O orçamento da ONU, o presidente, uma coisa que eu queria falar, o presidente Lula fala, por exemplo, na reforma do Conselho de Segurança. O problema da reforma do Conselho de Segurança é que, se com 5 países não chega a um consenso, com 9 seria com a entrada do Brasil, da Alemanha, da Índia e da África do Sul. Não, do Japão, não é da África do Sul. Alemanha, Índia, Brasil e Japão. Se esses países entrarem, já seriam 9, seria muito mais difícil chegar a um acordo. Depois tem a questão do veto das grandes potências. A Índia é inimiga, agora nem tanto, está se aproximando por causa da hostilidade dos Estados Unidos à Índia. A Índia, historicamente, teve uma guerra com a China, tem um conflito de fronteiras até hoje com a China, na região dos Himalaia. Historicamente, também a China foi invadida pelo Japão, pode vetar o Japão. Então, esse poder de veto das grandes potências, os Estados Unidos já convidaram a Índia várias vezes, mas não convidaram o Brasil, por exemplo. Né? A Europa, lá, os países europeus, a França diz que a França já apoiou a entrada do Brasil no Conselho de Segurança, mas não existe consenso para fazer uma reforma, e esse é o problema. Aliás, o problema maior no momento é dinheiro. O orçamento da ONU para 2025 é de 3 bilhões e 700 milhões de dólares, pouco menos de 20 bilhões de reais. O orçamento da Polícia de Nova York é de 5 bilhões e 800 milhões de reais, que é o dobro do orçamento da ONU para missões de paz. O orçamento da ONU para missões de paz é separado do orçamento para as outras atividades, que é de 3 bilhões e 700 milhões de dólares. O orçamento para missões de paz é 5 bilhões e 800 milhões de dólares, igual da prefeitura igual da Polícia de Nova York, só que é para 2 anos, o da Polícia de Nova York é para 1 ano, então é metade disso, 2 bilhões e 900 milhões de dólares. Desde que o Trump voltou à Casa Branca, os Estados Unidos não contribuíram mais para o orçamento regular da ONU. Trump saiu do Acordo de Paris, que é fruto das conferências do clima da ONU, saiu da Organização Mundial da Saúde, saiu do Conselho de Direitos Humanos, está saindo da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura,
No patético discurso na Assembleia Geral, reclamou do teleprompter e da escada rolante. Trump também ignora a Organização Mundial do Comércio. O Brasil fala em recorrer à Organização Mundial do Comércio, e muitos países vão recorrer por causa da guerra comercial do Trump, que viola todas as regras do sistema multilateral de comércio, mas ele simplesmente vai ignorar, porque não há quem vai impor, né, as decisões lá da Organização Mundial do Comércio sobre guerra comercial aos Estados Unidos. Trump não quer saber disso, né, criou um conflito com o resto do mundo com essa guerra comercial. Ao abrir mão do multilateralismo como princípio e instrumento da política externa dos Estados Unidos, Trump está, mais uma vez, fazendo o jogo da China, que é a grande potência em ascensão, que é quem tem recursos tecnológicos e financeiros para substituir os Estados Unidos em projetos de desenvolvimento pelo mundo inteiro. Trump está tornando a China grande de novo. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Substack, no Instagram, no Threads, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.